Olá, boa tarde, bom dia, pessoal. Eu sou Jordão Almeida, trabalho na Iotus, distribuidor de algumas grandes empresas aí, multinacionais mundo afora. E uma empresa que é parceira atual da Iotus é a Blaser, Swiss Lube, né? E hoje a gente está com dois convidados aqui no podcast da Iotus para falar sobre a Blaser, falar sobre as soluções, o que é a Blaser, o que é a ferramenta líquida, né? Então, queria que vocês se apresentassem, né? Falasse um pouquinho de cada um. Podemos começar aí com o Marcelo, né? Começa pelos mais velhos? Isso, boa. Bom, meu nome é Marcelo Kuroda, eu sou o Head de Customer Service, ou responsável técnico da Blaser no Brasil. Tenho 24 anos de empresa, venho do mercado de metal mecânico, né? Então trabalhei em sistemistas. E desde 2002 eu estou na Blaser trabalhando com a parte de fluidos de usinagem. Quais empresas? Falou que veio da Metal Mecânica, quais empresas trabalhou? Trabalhei na antiga Metal Leve, depois trabalhei na Mali e faz 24 anos que estou na Blaser. Sempre na área de engenharia de processos. E sua formação em quê, Marcelo? Eu sou tecnólogo mecânico, mas depois eu tenho um MBA em gestão de negócios, por aí vai, né? Tem alguns cursos por aí. E como que você caiu nessa parte química aí? Então, a grande diferença da Blaser é que quimicamente a gente tem que ter um conhecimento, mas a gente trabalha muito em cima de processos. Então a gente tem que saber muito sobre usinagem. Então é isso que pega pra gente, porque eu brinco que a minha parte química eu aprendi pela dor, né? Aprendi no dia a dia, dentro da Blaser, mas assim, minha principal formação vem da área de mecânica. E o nosso colega aqui, o nosso chefe, né, da Iotus, ele vai ser o supervisor aí, o gerente para a Iotus da Blaser, para os negócios nas áreas que a Iotus atende com Blaser, né? Fala um pouquinho de você. Obrigado, Jordão. Então, meu nome é Alexandre Kenji Watanabe, né? Eu estou na Blaser já faz 15 anos, completei 15 anos agora, e também sempre trabalhei nesse ramo de óleos e fluidos. Vim de uma outra empresa, que eu não gostaria de falar no nome, né? Não, nem falo. Então, mas hoje eu sou gerente regional e atendo a Grande São Paulo, menos a região do ABC. Também tenho um representante que responde para mim, que é o que cuida do Vale do Paraíba, e o ABC também, ele responde diretamente para mim. E hoje eu tenho esse desafio de estar ajudando vocês aqui da Iotus, uma empresa de nome já no mercado, e vai ser um desafio para mim estar ajudando vocês nessa jornada aqui. Agradeço a oportunidade. Pô, vai ajudar, sim. E agora eu queria saber quem que é a Blaser, né? Quem que é a Blaser, né? E por que ela é uma referência aí no mundo da usinagem, né? A Blaser é uma empresa suíça, está fazendo 90 anos, e o foco da Blaser é fluidos de usinagem. Então, hoje ela está presente em mais de 50 países no mundo, com foco em fluidos de usinagem. Então, diferente de outras empresas do segmento de fluidos de usinagem, a Blaser não tem protetivo, não tem anticorrosivo, não tem óleo hidráulico, não tem óleo de barramento. O foco dela é em fluido de usinagem. Então ela tem um investimento pesado na parte de usinagem. Então digamos assim, a parte para fora da Suíça é focada em fluido de usinagem. Então a gente tem a honra, né, posso chamar de honra, de ser uma empresa especializada em fluido de usinagem. Isso, quando a gente, só complementando o que o Marcelo falou, assim, quando a gente fala de fluido de usinagem, a gente até brinca falando assim, tudo que gera cavaco, o que dá forma nas peças, é onde a gente atua. Retificação, torneamento, fresamento, furação, rosqueamento, brunimento, arranchamento. Exatamente. Tudo que arranca cavaco é onde a gente está inserido. E uma coisa importante, Jordana, que assim, Blaser é o sobrenome da família. Então é uma empresa familiar, essa família tem o controle da empresa até hoje. A Blaser não tem nada em mercado de ações. Então todo o foco da Blaser, o nosso CEO atual Mark, ele fala que o foco da Blaser é em clientes satisfeitos.
Ele não se importa, não está preocupado se a empresa está dando lucro para o acionista ou não, porque ele é o dono da empresa, então ele quer foco no cliente. Então é diferente de algumas outras empresas que a gente sabe que tem que se reportar a nível de dividendos, essas coisas, né? Boa. Quando a gente olha no site da Blaser, né, primeiro lugar que eu vou buscar informação são os sites, né, ou as redes sociais. Eu vejo ali sobre Liquid Tool e nossa ferramenta líquida, seu sucesso. O que é o conceito Liquid Tool? Jordan, é o seguinte, o Liquid Tool, muita gente confunde dizendo que é como a gente chama o nosso fluido de usinagem. Não é isso. Porque Liquid Tool é uma junção de 3 coisas: pessoas, produtos e serviços. Então nós temos os produtos, que são os fluidos de usinagem, nós temos as pessoas que precisam ter conhecimento de aplicação, conhecimento de operação, conhecimento de usinagem para indicar o melhor produto e prestar o serviço, principalmente no pós-venda. Porque a gente sabe que nem mesmo o melhor produto, se não tiver uma assistência boa de pós-venda, ele vai continuar sendo o melhor produto. Então a gente foca muito nisso, né? Principalmente na parte de serviços, incluindo, como a Tools faz, em treinamento. Porque você precisa treinar o cliente a usar o fluido de usinagem. Porque eu sempre uso isso em alguns eventos que a gente faz, que é o seguinte: a pessoa compra uma máquina, paga milhões numa máquina, compra a ferramenta de boa qualidade, se preocupa com o sistema de fixação, se preocupa com o conhecimento do operador para operar aquela máquina, daí chega no fluido de usinagem e fala assim: usa aquele mesmo que usa no torninho. E daí a analogia que eu faço é a seguinte: você tá pegando uma Ferrari de Fórmula 1, contrata o melhor piloto do mundo e bota pneu remold. Não existe. Então você não consegue ter todo o desempenho que aquele conjunto pode te dar. Entendeu? Então aí quem sempre fala que você precisa ter essa junção de conhecimento para poder entregar o máximo no cliente. E que nem a gente fala no nosso site, a gente explora o potencial das máquinas e das ferramentas do cliente. Entendeu? Porque muitas vezes a gente sabe que a limitação do cliente não está na ferramenta e muitas vezes não está na máquina, pode estar no fluido de usinagem. Beleza, então vamos pegar nessa parte aí de produto, pessoa e serviço. Vamos começar por produto, certo? Voltando então no site, falando de produto, né? Então eu estou vendo aqui que temos ali uma seção de fluidos miscíveis em água, óleos integrais, mínima quantidade de lubrificante, os equipamentos e os serviços, né? Então vamos começar com fluidos miscíveis em água. O que são os fluidos miscíveis em água? Quando eu estudei ali, eu lembro que água não misturava com óleo, né? Então o que são os fluidos miscíveis em água? Quais são os tipos, ou quantos tipos de produtos da Blaser existem nessa categoria de fluidos miscíveis em água e o que eles se diferenciam entre uns e outros? Quando a gente fala de fluidos miscíveis em águas, a gente subentende que no passado a usinagem sempre dependeu da água. Só que a água tem um porém na água, ela oxida. Então foi através, depois o Marcelo pode falar um pouquinho mais da história do fluido de usinagem dos integrais, que começaram a produzir fluidos solúveis em água para reduzir, para a gente conseguir diminuir custos. Tá? Porque a água é um ótimo fluido refrigerante, só que ela não tem os aditivos especiais que são utilizados para proteger a peça. Hoje os fluidos solúveis estão divididos em 4 bases, né, que nós trabalhamos hoje, acredito que no mundo, que é de base mineral, que vem direto do petróleo, a base semissintética, que é uma mistura de óleos minerais mais produtos sintetizados, a base sintética, que é 100% produto elaborado em laboratório, não tem nada da natureza, é tudo sintético, e os de base vegetal, que são os ésteres vegetais. Tá? Cada tipo de produto ela tem uma característica. Hoje os óleos minerais foram os primeiros a serem consumidos aqui no mundo, né?
depois veio produtos sintéticos, semissintéticos e por último os vegetais, que por questões de custos, eles não eram tão utilizados. Hoje em dia o produto vegetal sofreu várias modificações em questão de tecnologia e hoje é através de custo-benefício, que é o trabalho que nós da Blaser, vocês da Sandvik também conseguem estar gerando para o cliente, é através de melhorias que a gente consegue comprovar e aplicar esses produtos no mundo da usinagem de nossos clientes. Beleza. Eu vejo ali no site, tem lá uma linha, por exemplo, Blasocult, a linha Vasco, vamos ver se tem mais alguma linha, tem a linha BQ e a linha Grindex, né? Então, você falou ali, por exemplo, na linha Blasocult, dentro dessas classificações, o óleo mineral, semissintético, vegetal, tal, qual que está nessas categorias, nessas divisões ali na linha de produtos da Blaser? A linha Blasocult, ela se divide nos óleos de base mineral e semissintético. A diferença que a linha Blasocult tem é que ela não usa bactericida na formulação. É uma tecnologia que a Blaser tem, onde favorece o crescimento das bactérias da água. Então isso, para algumas empresas, tem um grande apelo, porque o bactericida ele não é uma coisa desejável para o ser humano. Então a linha Blasocult é uma linha que ela tem um apelo muito grande, principalmente quando você fala em Europa, Estados Unidos, pelo fato justamente de não possuir bactericidas na formulação. Nós falamos até, né, Marcelo, que a linha Blasocult, ela utiliza o produto, a matéria-prima que é utilizada na linha Blasocult, ele acaba se tornando um tipo de alimento para uma bactéria que existe na água, que a Blaser apelidou de leading germ, que ele acaba comendo as outras bactérias que causam problema. Então a gente costuma dizer que a linha Blasocult é como se fosse um Yakult, que você trabalha com bactérias vivas, controlando o tanque, o meio ambiente onde está o coolante, né? Então, a primeira característica é que ele é mais saudável. Isso, amigável ao ser humano. Mais amigável para quem trabalha, quem manuseia aquele produto, como operador, né, as pessoas que estão em contato com o produto. Isso mesmo, porque essa bactéria que existe, que faz o controle microbiológico da emulsão do tanque, ela é uma bactéria que existe na água, então ela é bem compatível com o nosso corpo. Beleza. Então não tem esse problema. Além disso, né, então a linha do óleo mineral e do semissintético. Exato. Dentro da linha, por exemplo, do óleo mineral, quantos produtos tem diferentes dentro dessa linha de óleos minerais, aproximadamente, só dentro dessa linha Blasocult? Em torno de 6. 6 produtos, vamos dizer que tem os 6. E aí, qual a diferença básica, assim, do primeiro até o sexto, para onde que um caminha e para onde outro caminha? Por exemplo, algum deles é mais para torneamento, algum mais é para frisamento, algum mais é para retífica, algum mais é para inox, algum mais é para aço, ferro fundido. Para onde caminha esses 6 produtos? Eles são alocados mais ou menos quando você vai alocar um produto desse, um óleo mineral, numa indústria. Um ponto é que nem tá ali, né? Blasocult 2000 Universal. Esse produto a gente não tem mais no Brasil, tá? Então não é um bom exemplo. Mas é um produto que ele é multifuncional. Então a gente tem alguns produtos que eles são multifuncionais, então ele trabalha tanto para usinagem como para retífico. Uma outra coisa que a gente tem, indo além do que você me perguntou, é o seguinte, por exemplo, uma operação que eu tenho uma maior necessidade, maior exigência de material, de operação. Então, tem produtos que têm mais óleo na formulação ou mais aditivos de extrema pressão, que são aditivos que ajudam a usinagem, principalmente em altas temperaturas. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação de desbaste pesado de um material, um aço ferramenta, por exemplo, eu vou ter que usar um óleo que tem uma aditivação EP melhor. De extrema pressão. Tá? Que é justamente para te favorecer a lubricidade na operação a altas temperaturas. No caso do aditivo EP, ele tem, dependendo do tipo de aditivo que é utilizado, Jordan, ele funciona melhor para uma faixa de temperatura.
Então isso também, quando a gente indica o produto para o cliente, a gente procura entender o material, qual é o tipo de operação, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que usina, uma indústria que usina Inconel, que é um material de alta geração de calor, provavelmente você tem um produto desse tipo para o Inconel ou não? Ou seria uma outra categoria de produto mais indicado? No caso das ligas de níquel, que é o Inconel, ou do titânio, a gente tem uma preferência para trabalhar com óleos de base vegetal, que é a linha Vasco. Tá. Pelas características do produto, pela característica de lubricidade dele, ele é um produto que ele se adequa muito bem a materiais difíceis na habilidade. Por quê? O Inconel, na verdade, a temperatura ela fica contida na peça e ela não vai embora muito com o cavaco, né? Ah. E no Inconel você precisa ter mais, digamos assim, torque do que velocidade. Então gera calor. Então você tem alguns produtos, tipo, por exemplo, a linha Vasco 7000, que é espetacular para titânio. Inconel, Vasco 6000. Então a gente falou do mineral. Mineral são de quais minerais? Óleo de base mineral de petróleo. Tá. E o semissintético é o quê? Porque tem, né, nessa linha tem o mineral e o semissintético. O que é o semissintético? Semissintético é uma mistura, um mix de um blend do óleo mineral mais aditivos criados em laboratório. Hoje é considerado um produto de base semissintética quando ele apresenta na sua formulação, o produto apresenta na sua formulação, menos de 50% de óleo de base mineral. E o restante é um produto criado em laboratório, para substituir. E quando que é? Então ele é tipo assim, um substituto do mineral, mais em conta, ou ele tem características técnicas que superam o óleo mineral em algumas ocasiões? Exatamente o que você falou, ele supera em algumas ocasiões o produto de base mineral, porque como ele tem na composição esses produtos especiais criados em laboratório, você consegue trabalhar em temperaturas mais altas, onde só o óleo mineral não é o suficiente para ajudar no corte. Entendi. Jordan, e uma coisa assim, o que acontece, a Blaser, ela lá fora principalmente, ela aposta muito nessa linha Blasocut, tá? Então, ela vem trabalhando muito forte em melhorar os óleos de base mineral. Então, por exemplo, a gente tinha o 2000 Universal, que era um produto de primeira geração. Daí vem o BC20, que é a segunda geração. Depois vem o BC935, que é a terceira geração. E agora a gente está indo para a quarta geração, que é o Blasocut 201. Então é um produto que ele é de base mineral, mas ele tem uma estabilidade melhor, ele tem um bom desempenho de corte. Então a Blaser, digamos assim, vai adaptando o produto principalmente para o mercado atual. Porque a gente fala o seguinte, muitas vezes a gente vê situações em que o cliente usa o mesmo óleo há 10 anos, 20 anos. Só que do que aconteceu nesses 20 anos? Quantos materiais novos entraram? Quantas ferramentas novas entraram? Quantas coberturas de ferramentas novas entraram? O óleo também vai evoluindo. Tá? Uhum. Tá, então esse é um óleo miscível em água, né? Exato. E aí vamos pegar uma operação, né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu sou uma matrizaria que tem um centro de usinagem lá, home, para dizer um nacional, né? Um D800, nova geração, que eu desbaço esse molde antes de ser tratado com 6, 7 milímetros de profundidade de corte, larguras aí de 20, 30, 40 milímetros. E depois de desbastar, eu tenho furação e rosca nesse molde, né? Então, eu sei que para furação e rosca, eu preciso de uma concentração maior do óleo na água, e para o fresamento não preciso de tanta concentração. Então, num caso desse aqui, qual seria o fluido indicado e qual é a concentração indicada? Jordan, assim, mais ou menos para um caminho, assim, só para... a gente procura não, digamos assim, colocar em caixinhas. Uhum. Tá? Então, a gente sempre fala que o importante é a gente entender a operação. Da mesma forma que você faz com ferramenta, a gente procura fazer com óleo. Então, partindo do que você me falou, normalmente matrizaria, as ferramentas, é um material de difícil usinabilidade.
não é um material simples. Né, você tem furação em rosca. Então, assim, o que acontece, eu já vi acontecer, é a pessoa fazer o fresamento com óleo solúvel e na hora de fazer a rosca ele vem com a motolia e coloca o óleo para fazer a rosca. O que a gente procura fazer? Trabalhar numa concentração em que você atenda a furação e a rosca, mas que você também não desperdice muito no fresamento. Então a gente sempre fala que ali, que você me perguntou qual que é a concentração indicada. Antes de você responder, eu vou dizer que eu indicaria 12% até 15% de concentração por causa da furação e rosca. Eu indicaria isso, sem ser... Mas eu não sou especialista e conheço pouco dos fluidos. Então, mas nas práticas eu vejo com uma concentração maior de 12%, 13%, 14%, eu tenho um resultado de furação e rosca. Normalmente 12% já é uma concentração boa. Boa para alta. Tá? É que nem eu te falei, você tem operações, por exemplo, de repente tem uma furação profunda. Então, daí você precisa de uma concentração mais alta. Então, a gente tem clientes que trabalham em torno de 8, 10, mas em algumas operações ele realmente trabalha com 12, 14, né? Principalmente quando você vai trabalhar com alguns materiais tipo trem de pouso, que você precisa fazer furação. Então, você está indo pelo caminho certo. O aumento da concentração te favorece. Só que quando você aumenta a concentração, em muitos produtos você aumenta o risco de espuma. Então, você também tem que balancear esse problema, entendeu? Mas você não está errado. Mais alto... quanto mais alto, mais lubricidade você tem, e rosqueamento e furação você precisa de lubricidade. E aí tem o risco, alguns riscos começam pela espuma, então também tem que ter um cuidado maior. Você tem que trabalhar em cima do produto, você tem que ver um produto que não espume, entendeu? Então tem essas características, né? Por isso é uma outra coisa que a Blaser trabalha muito, por exemplo. Como a Blaser é uma empresa global, a espuma ela é muito impactada pela dureza da água, que é a quantidade de sais que tem na água. Como é uma empresa global, eu sempre falo o seguinte, o produto que é fabricado na Suíça, ele pode ter 10 tambores no Brasil, 10 tambores no Japão e 10 tambores nos Estados Unidos. E daí, dependendo da qualidade da água, alguns produtos podem espumar mais ou menos. Então, o que a Blaser vem trabalhando? Ela vem trabalhando nesses produtos mais novos, sempre produtos que não espumem qualquer qualidade de água. Então isso também é um foco da empresa em cada vez mais trabalhar em produtos que a gente brinca, né? Plug and play. Colocou na máquina, é para sair funcionando. Só que a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam tão bem assim, né? Então por isso que a gente procura entender o cliente antes de indicar um produto. Tá bom. Então mineral, semissintético, entendi um pouco, né? Nas explicações, agora vamos para outra linha, que é essa linha Vasco aí. O Vasco, ele vem, porque na época que a Blaser desenvolveu a linha Vasco, isso eu estou falando há mais de 50 anos atrás, ela pensou em Vasco da Gama, que era um desbravador, era um cara que procurava novos mundos. Não, então, mas, né, procurava novos mundos. Tá. Então, na época, a linha Vasco foi uma linha que deu um impacto muito grande no mercado. Tá? Então, e o que acontece? Para você fazer uma ideia, quando a Blaser entrou no Brasil, foi o produto que melhor se adaptou às necessidades, principalmente das indústrias nacionais, porque não contém óleo mineral na formulação. Muitas empresas não usam produtos que têm óleo mineral na formulação. E é uma linha de produtos, tá? Que tem um excelente desempenho em usinagens, principalmente materiais difíceis na habilidade, que nem eu falei. Titânio, Inconel. Então, peraí, é uma linha que a base dela são de óleos... Éster vegetais. Extra vegetal. Éster vegetal. O que é então éster? O que é vegetal? Éster é todo o produto que pode ser de base vegetal ou animal. Então, o produto éster. A Blaser trabalha com éster e base vegetal. Isso. Tá. E qual que é... E o vegetal... Base vegetal é chamado éster. Ou éster. Quando alguém fala assim, meu produto, eu tenho produto... Ou são diferentes? Não, é a mesma... Vegetal ou éster. Isso. É uma forma mais usual que o pessoal utiliza. Fala, quando o produto é de base vegetal, é de éster. Base vegetal. Beleza. Tá. E lembrando que eu sou leigo, tá? Tô perguntando como se fosse um leigo mesmo. Tá certo, tá? Tá certo. E outra coisa que o Marcelo ia comentar, eu acredito aqui, que a base do nosso produto vegetal é o óleo de canola. Tá. O mesmo óleo, a mesma canola
do óleo de cozinha. Exato. Alguns produtos na mesma base, outros um óleo sintetizado. Ele já não é um éster natural, ele já é um éster sintetizado justamente para quê? Para garantir a maior durabilidade. Tá? Então, o que acontece? Como o site fala, ele é um produto ideal para materiais materiais mais que exigem mais, como aço ferramenta, ou materiais endurecidos, ou titânio, ou Inconel. Tá. Por isso é um produto que ele se dá muito bem no segmento aeroespacial, principalmente naquelas altas ligas que eles chamam, né? Mas o Vasco também tem uma característica, alguns produtos, que ele tem uma lubricidade muito alta. Então, por exemplo, se você tiver uma necessidade de uma peça de alumínio com acabamento muito espelhado, tem alguns produtos que vão te dar um acabamento muito bom. Muito bom, a ponto que a gente brinca, né? Que já teve cliente nosso que teve que piorar o processo para atender a rugosidade. Sim. Porque ficou tão boa a rugosidade que passou aquilo que ele tinha que ter no mínimo de rugosidade, entendeu? Entendi. Dentro dessa linha Vasco, dos óleos vegetais ou éster, tem quantos produtos mais ou menos disponíveis na linha Blaser? Basicamente 5. Vasco 3000, Vasco 5.000, 5.000, Vasco 6.000, Vasco 7.000 e o Vasco 601. 601. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita indústria até pode saber que existe o óleo de base mineral, semissintético e o vegetal, mas muitas vezes coloca na mesma caixa. Então, para entender que dentro dessa linha vegetal já tem 5 ou 6 produtos para aplicações diferentes e realidades diferentes. Né? Vou te dar um exemplo. Um cliente que usina ferro fundido e aço. Eu não preciso de um Vasco 6.000, que seria um pacote de aditivação muito pesada que encarece o produto. Eu tenho o Vasco 3.000, né? Então, que é um produto e com uma característica. O Vasco 3.000, o ferro fundido, ele tem uma característica a gente brinca de judiar demais do óleo. Então, o ferro fundido, o óleo pode começar a cheirar, dá problema de estabilidade. O Vasco 3.000 ele tem uma resistência muito grande. Tá? Já um cliente que vai usinar um titânio, um Inconel, ele precisa de um produto que tenha uma outra aditivação. Então daí ele vai para um 6.000, para um 7.000. E um cliente, que nem eu falei para você, que usina alumínio, baixo silício principalmente, aquele alumínio que é muito mole e precisa de acabamento, temos o Vasco 601, que é um produto que tem uma alta lubricidade. E agora ele é um produto que é uma geração mais nova que o Vasco 5.000 que a gente ainda tem, mas assim, ele está substituindo o Vasco 5.000 por causa da estabilidade. Então é um produto que ele tem e te entrega muito de lubricidade com uma vida longa no tanque. Reforçando que quando a gente fala vida longa, o produto não é eterno. Então a gente sempre fala. O que é vida longa? Quanto tempo é uma vida longa? 1 ano, 2 anos. Isso, a gente pode concluir que em relação aos outros players no mercado, os produtos da Blaser ele tem uma vida útil bem maior. Tá? A gente depende de cada operação, mas que nós temos em experiência no mercado é que os nossos produtos duram sempre mais. Visto que nós temos a questão do Liquid2, né? Que pessoas, produtos e serviços. Bom. E assim, Jordão, é bom, eu queria reforçar isso aí, que é o seguinte. Tem cliente que começa a usar o produto e fala assim, o produto não dá cheiro e tal. E esquece que o produto também precisa trocar, precisa limpar a máquina, precisa, entendeu? Tem a vida útil. É um produto. Tem a vida útil. Exato. É um produto de uso diário. Exato. Que tem vida. E daí o que acontece? Daí começa a ter problemas, daí o cara fala assim, mas agora tá dando problema aqui. Aconteceu agora, hoje, ligou um cliente para ele. Hoje de manhã. Mas quanto tempo tá o produto na máquina? 3 anos. Que bom. Mas peraí, 3 anos, cara, mas Não, mas eu tive uma máquina aqui que durou 5. Durou 5. Mas não é regra. É uma coisa fora do comum. Eu falar assim, eu comentei com ele, no máximo seria 1 ano, no máximo 2 anos com muito cuidado. Agora, 3 anos... Maravilhoso, trocar, né? porque a quantidade o produto superou a expectativa de vida útil, né? Mas a quantidade de sujeira que foi se acumulando no fundo do tanque, ele não trocou, tem muita coisa lá incrustada, grudada, que a gente não sabe o que tá lá. Então por isso deveria ser feita essa limpeza. Sim. Então nós convencemos ele a estar fazendo a limpeza. Boa, e o produto superou a vida. Superou, né? Legal.
Então, falamos aqui do Blasocult, falamos da linha Vasco, né? E essa linha aqui, ó, fluido de corte de base mineral BQ. Também o de cima também era base mineral, né? Então, qual a diferença da linha BQ, né? BQ e da linha Blasocult? Eu falei para você que na linha Blasocult, ela não tem bactericida. Então, o Alessandro estava explicando, ela favorece o crescimento das bactérias que vêm na água, naturais. Só uma pausa. E no Vasco, como é que é a questão dessas bactérias? O Vasco, como o Bicu, ele é um produto que ele não permite o crescimento de bactérias. Tá. Mas qual que é a grande diferença? Como a Blaser, falei que a Blaser ela fornece o mesmo Vasco que fabrica na Suíça, pode estar aqui, pode estar na Alemanha, pode estar no Japão. Tá. Existem países que têm uma restrição com relação a principalmente biocidas muito, muito forte, né? Então, por exemplo, alguns biocidas que se usam ainda hoje no Brasil, um exemplo é a triazina, ela já não é permitida fora do país, na Alemanha, por exemplo, há mais de 40 anos. Por quê? Porque é um produto extremamente cancerígeno. Mas ainda se vende isso no Brasil. Porque o Brasil não tem legislação com relação a isso. Tá. Então, e a Blaser, como ela atende mercados mundiais, ela trabalha com aqueles biocidas que são aprovados nos principais mercados que são mais restritos. Tá. E a Alemanha é um deles. Então, o que acontece? O Blasocult não tem bactericida, já a linha Bicu e a linha Vasco são produtos que a gente chama de conservados. Eles têm um biocida dentro, mas um biocida a nível cosmético. É um biocida extremamente seguro para o ser humano. Perfeito. Tá? Então, por isso que tem essa diferença. E daí, voltando para a pergunta, por que Blasocult e Bicu? Então, o Blasocult favorece o crescimento das bactérias, da água, e o Bicu não. O Bicu é germe zero. Produtos mais novos, tá? Os Bicus são produtos que têm aí 4, 5 anos, né? Os primeiros, talvez um pouquinho mais, mas são produtos que eles têm apresentado um desempenho muito grande aqui. Então, é um produto que no Brasil está indo muito bem, tá? Principalmente porque a maioria deles são semissintéticos, que nem o Alexandre estava explicando. E dentro dessa linha, quantos produtos tem na Blaser? A linha Bicu, hoje estamos no Brasil com 3 produtos. 3 produtos. Para diferentes aplicações, né? Tudo isso, lembrando que são os miscíveis em água ainda. Semissintéticos. E semissintéticos. O Bicu semissintético. Semissintético, né? isso. E o Vasco vegetal. Vegetal. Já vamos passar para o outro Linha miscível em água, que é a linha Grindex. Pelo nome, parece que é para retífica. São produtos destinados para retificação, que nem você citou, para a própria linha Grindex, né, que é de retificação. Mas assim, ela tem especialmente desenvolvida para retificação. Sim. Então ela tem uma característica um pouco diferente dos óleos de corte. Sim, já atende aquela especificidade que a retificação tem, que são multiarestas no rebolo. Exato. Né? A geração de calor. Arranque menor de material, gera muito calor. Tá. Dentro dessa linha, quantos produtos tem? Grindex, 2. 2 produtos. 3, né? Agora 3, porque nós estamos com o Grindex S35. E fora isso, Jordan, não tá aí, tá? Mas nessa linha de sintético, a gente tem o Synergy, a linha Synergy. Tá. 905, né, no caso, e 915, que são produtos para usinagem de base sintética. Por exemplo? O Synergy 905 vai muito bem para ferro fundido, aço, algumas ligas de metal amarelo. E hoje é o produto mais vendido no Brasil nosso. Synergy. O Synergy 905. Mais que os Vasco. Somando tudo, talvez o Vasco venda mais. Mas um produto, o Synergy 905 é o mais vendido no Brasil. Centro de usinagem, entorno, algumas operações de retífica, ele acaba indo bem também. Tá. Boa. Saindo então dos fluidos miscíveis em água, continuando na linha de produtos, vamos falar dos óleos integrais. O que são, então, os miscíveis em água? Vou botar água, uma maior parcela é água. Exato. 90% é água, 88% é água, 97% é água, 92% é água, ou seja, concentrações de 6% até 15%, mais ou menos, né?
a mais baixa até a mais alta. Exato. Mas a maior parcela é água. E outra linha são os óleos integrais, então são óleos que não têm água, né? O óleo integral. O que são os óleos integrais? O óleo integral, ele é usado da forma que ele vem no tambor. Tá. Então, o produto já chega pronto para uso no cliente. E daí, ele divide, no caso da Blaser, ele se divide em 2 grandes grupos, que são os óleos integrais de base mineral e os óleos integrais de base vegetal. Tá? Tá. Daí, no caso dos óleos de base mineral, você também tem uma outra divisão, tá? Ali, a linha Blasomil, da esquerda ali, Tá. que 1000 é de milling, de frisamento para corte, Facilita a escolha. tá? Boa. E daí varia muito o tipo de operação que você tem também, porque no óleo integral você também pode ter mais ou menos aditivos de extrema pressão. Então, por exemplo, nós temos um produto Blasomil 22 e temos o Blasomil Uni 22. O Uni 22 ele tem uma característica de ter mais aditivos do que o Blasomil 22. Tá. Tá? E você tem a linha também Blasogrind, que é os óleos para retificação. Tá. Vamos falar aqui. Sou um curioso, né? Uhum. Blasomil, de fresamento. Tá, de usinagem. De usinagem. No meu dia a dia, estou restrito a algumas áreas, eu vejo muito óleo miscível em água, né? Muitos fluidos miscíveis em água. E pouco óleo integral em centro de usinagem, em fresamento. Mas me parece interessante em alguns casos, né? E quais casos? Quando, assim, quais são algumas vantagens, alguns casos para entender onde eu poderia ver ou aplicar um óleo integral num fresamento? Principalmente por exemplo, cabeçote móvel, cabeçote suíço. Aquelas máquinas de cabeçote móvel, cabeçote suíço. São máquinas que foram desenvolvidas para trabalhar com óleo integral. Tá. Mas é o 1000 de fresamento. De fresamento. Geralmente o torno tipo suíço. Torneamento. Tipo suíço. Tipo suíço. Onde você tem a peça se deslocando e indo ao encontro da ferramenta. Aquelas máquinas normalmente são feitas para trabalhar até por 2 motivos. Pelos materiais que usinam, que muitas vezes é titânio, principalmente na área médica, e principalmente porque as máquinas necessitam de muita lubricidade. Então, se você não tiver água no sistema, você pode começar a prejudicar a máquina. Geralmente essas máquinas têm o barramento exposto, né? Tá. Então... E centro de usinagem? Centro de usinagem. Home D800. É muito difícil você ver óleo integral. Mas teria aplicação? Teria. Válida? Assim, É uma pergunta interessante, Jordan, porque assim... tipo assim, o óleo integral, ele vai bem passando pelo espindo da máquina, saindo na refrigeração interna de uma broca, por exemplo? Ele sai bem? Ele até sairia bem, só que ele não vai ao encontro da necessidade do cliente, que hoje é reduzir custos. Porque o óleo integral, pela viscosidade, pela grossura dele, o consumo dele seria inviável para o tipo de operação. Ele até faria a operação, mas muitas empresas hoje, eles migram do óleo de base integral para o solúvel. Como você falou, 90% de água que você tem a perda é muito menos do que você perder o produto. Um produto desse no tanque duraria também 1-2 anos? Não. Esse aí, se bem tratado, uma boa filtragem, eu já vi máquinas de retificação com sistema, porque retificação principalmente de metal duro, eles vão muito bem. Tá. Mas quando você tem quando você vai falar em retificação de metal duro, aí a maioria é óleo integral. E daí eu já vi máquina aí com 10, 12 anos do óleo no tanque. Mas tudo bem, aí são aquelas retíficas de fazer ferramenta, né? Exato. Mas de usinagem de aços inox, em torno disso eu vejo bem. 4 anos, 5 anos, sem muitos problemas. São produtos que duram muito. Mas se colocasse num centro de usinagem, eu acho que ele duraria bem também. Só que você tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, hoje o pessoal nosso foi limpar uma máquina com 3 meses,
o cara me ligou e falou assim, Marcelo, quase 50% do volume do tanque é cavaco. Então daí você imagina o seguinte, quando você não enxerga, você vê só o volume do tanque. Ele vai girando ali, e o transportador vai jogando o cavaco fora e o óleo vai embora. Outra coisa, quanto menor o volume do óleo, mais ele vai esquentar. Porque, entendeu? E daí o óleo esquentando mais, judia mais do óleo integral, encurta a vida dele. Então... E ele sendo também mais viscoso, ele também vai embora mais com o cavaco. E ele vai começando a engrossar também. Então, onde normalmente você vê óleo integral? Rosqueamento. Rosqueamento você vê até naqueles rosqueamentos manuais, se vai com óleo integral. Aquele centro de furação e rosqueamento. Rosqueamento, muitas vezes usa óleo integral. Brother, brochamento, Fanuc, né? Depende da situação. De novo, depois você vai ver que tem paradigmas. A podcast é curiosidade, eu sou curioso. Sim, legal. Mas existem paradigmas, cara. A Blaser fez um teste onde no alumínio ela provou que tem alguns óleos miscíveis em água que vão melhor que óleos integrais. Tá. Depende da situação. Mas tudo, como diz o outro lá, depende. Né? Tá. Então tem o Blason 1000 e o Vasco 1000. Qual a diferença deles? Um de base mineral e outro de base vegetal. Beleza. E tem aqui também o Vasco 1000 MMS e o Blason Grind aqui para retificação, né? Uhum. E o MMS é o de MQL. Ah, de MQL. Que é MMS em alemão. Ótimo. Mínima quantidade de lubrificação. Algum comentário até agora dos assuntos que a gente falou? Tô aproveitando vocês a visita para ter uma aula aqui de fluido, né? Uma coisa que eu acho interessante falar do MQL é que há muitos anos atrás a Suíça tinha uma pesquisa que tinha sido feita na Alemanha, que em 10 anos a Alemanha entendia que 60% da usinagem dela ia ser MQL. 10 anos depois eu perguntei sobre essa pesquisa para um cara que me falou, ele falou, Marcelo, não chega a 15. Não virou. Não, por quê? O MQL é um processo que ele precisa de uma ferramenta diferenciada, ele precisa de uma máquina diferenciada. Então, assim, é um investimento pesado. Então a gente brinca o seguinte, não dá para você pegar uma máquina que nasceu para trabalhar com fluido em abundância e transformar ele para MQL, apesar que tem muita gente que quer fazer isso, tá? Sim. Então, por quê? Porque eles entendem que vão gastar menos. E às vezes não é isso, porque o MQL é perda. Conforme vai usinando, você vai perdendo. É perda constante. E é um óleo caro, entendeu? Então assim, existem situações em que dá certo, existe. Não existe um sistema de pegar aquela névoa e voltar óleo. Então, teria que ter um sistema de exaustão de névoa. Então tem todo um investimento que tem que ser feito. Não é simplesmente, eu tenho uma máquina que eu trabalhava com fluido miscível em água, eu vou colocar MQL. Não funciona. E o assim. MQL, como ele é aplicado? É névoa ou ele é gotejamento? Como que é na prática? É névoa. A concepção do MQL seria névoa. Com uma máquina, um dispositivo especial acoplado dentro do fuso central da máquina. Isso. Tem dois tipos, né? Tem o que a gente chama de dois canais. Que vem os dois tubos, o do ar e do óleo, até próximo já ao spindle, ao final do spindle, a fixação da ferramenta. E ali é misturado, tá? Então você tem uma perca menor de fluido, por quê? Porque ele já é misturado ali na ponta da ferramenta praticamente, e você tem o que a gente chama de um canal que ele é misturado fora e percorre todo o trajeto até a ferramenta por dentro. Então você acaba perdendo um pouco de óleo nesse percurso. Então depende do tipo de equipamento, tem de 1 ou 2 canais. Tá bom. Então sobre produtos... Ainda tem um pouquinho de produto, são os equipamentos técnicos, né? Você falou que a Blaser, mais no Brasil ou no mundo, trabalha mais com os fluidos, mas eu tô vendo que tem uma seção de equipamentos técnicos aqui. Então, quais são esses equipamentos técnicos comercializados pela Blaser e para que eles servem? Tô vendo primeiro ali o JetMix, né? No Brasil, nós temos duas versões do que a gente chama de JetMix e Mini JetMix. São misturadores de óleo. Por pesquisas, né, foi
por estudos elaborados, foi percebido que com a ajuda de um aparelho de misturador, a mistura entre o óleo e a água, ele fica mais, o tamanho da miscelânea ele fica menor. Isso auxilia muito na mistura do óleo. Ele teria, assim, o óleo teria uma performance melhor na hora de usinar, indiferente de a gente fazer a mistura no balde. A mistura no balde também é válida, mas você acaba tendo perdas. Quando coloca um óleo no centro de usinagem do tanque, o próprio pindo girando ali, jogando óleo dentro da máquina, não mistura bem misturado? Ele até mistura, mas quimicamente falando, se a gente pegar e colocar no microscópio, o tamanho da miscelânea dele, da micela, obrigado, ele não fica tão pequeno quanto com o misturador. Mesmo porque a gente está falando de óleo solúvel, mas na verdade ele não está totalmente misturado. É através de um aditivo chamado emulgador, que faz com que as moléculas do óleo se grudem com as moléculas da água. Na verdade, eles não estão totalmente misturados. Entendi. Exato, Marcelo. Exato. O que acontece? A gotícula de óleo, ela tem uma dimensão. Então, uma gotícula de óleo, que o Alexandre falou, que tem um emulgador em volta dele, que é um aditivo, que evita que uma gota de óleo se una à outra. Mas elas estão dispersas na água, tá? Quanto menor essa gotícula de óleo, e quando menor eu estou falando em coisa de décimo de milésimo, quanto menor, mais estável é o produto. Então tem menos risco de espuma, menos risco de ele dar problema de estabilidade, ou seja, separar o óleo da água, tá? Então tem uma série de vantagens. Então a linha JetMix, tanto o JetMix como o Mini... Qual a diferença do Mini? A diferença é a mesma coisa, só com é menor? Exato. A vazão de um Mini JetMix é em torno de 960 litros por hora e de um JetMix é 1.800 litros por hora. Então vai depender do tamanho da máquina, depende do sistema, você talvez precise de uma vazão maior. De quanto em quanto tempo eu deveria misturar o óleo daquela máquina ali? Não. Isso você mistura na hora que você vai colocar na máquina. Só. Tá. Então você colocou. E o ideal é o seguinte, que você tenha um misturador para evitar que você tenha perca de óleo. Porque quando você mistura na mão, muitas vezes se perde. E o misturador não, você já tem a fonte de água, você faz a regulagem e já tem a concentração correta. Entendi. Tá. E essa concentração a gente consegue medir através do aparelho que você vê na tela, que é o aparelho refratômetro. Tá. Esse aparelho que vai nos auxiliar a trabalhar sempre com a concentração correta. Eu olho ali e aí vai dar a concentração. Já tem a reguinha que dá a concentração. A concentração recomendada a ser utilizada. No caso do misturador, aproveitando, voltando... Eu uso um refratômetro desse quando eu faço uma cerveja em casa para medir a quantidade de álcool na cerveja. Exatamente, porque ele pega por refração, né? A medição dele é feita por refração. E uma coisa importante é o seguinte, o refratômetro, ele é um equipamento relativamente barato. Sim. E te dá uma grande ajuda para você manter o óleo da sua máquina. Porque você sabe exatamente quanto que está a concentração, você sabe se tem muito ou se tem pouco, entendeu? Então, assim, eu já vi inúmeros casos de cliente que tem problema de corrosão de peça, porque não sabe que a concentração do óleo está baixa. Boa. Existe outra maneira de medir a concentração do óleo? Ou toda empresa que está lá fala para mim, tá 8%, 9%, é com refratômetro que eles estão medindo? Sim. Acho que né? Sim. Tá. Tem uns artistas, né? O cara bota o dedo dentro e fala assim, tá mais ou menos. Entendi. Boa. E o extrator de fluidos? O extrator de fluidos serve para a gente comercializar isso para os clientes quando eles precisam fazer limpezas de tanque. E hoje esse modelo de extrator, ele tanto ele extrai como ele devolve o produto para o tanque. Tá. É você fazer uma inversão do aparelho da válvula ali para ele devolver ao tanque. Tanto ele suga quanto devolve pro... Tá bom. Basicamente, sobre produtos, né? Acho que a gente deu uma passada em todos, ou em todos, não vou dizer, né? Maioria. Mas na filosofia ali dos produtos. Então, a primeira base, né, da Blaser. A segunda são pessoas. Né? Vamos falar, então, de pessoas. O que a Blaser,
como cultura de empresa multinacional, uma das líderes aí no setor, oferece como recursos humanos que apoiam, né, você falou que a família está ali e se preocupa com a satisfação do cliente, né, está realmente preocupado com que o produto funcione, né? Então, dentro dessa filosofia global, o que as pessoas da Blaser apoiam as pessoas que estão dentro dos clientes? Qual é essa participação das pessoas dentro do produto? Então, quando a gente fala de pessoas, a Blaser, como é uma empresa suíça e ela é regida ela gosta de estudos, tá? Então, todos nós funcionários da Blaser, nós temos treinamentos anuais sobre treinamentos técnicos, treinamentos qualitativos em relação às questões de desempenho, em gerenciamento, em melhorias, e a gente tenta passar isso para os nossos clientes, tá? A Blaser ela investe muito, ela investe também em questões de software e dá todas as condições para que a gente possa oferecer ao nosso cliente final, assim, a melhor tecnologia e a melhor solução integrada. O que a gente procura é o seguinte, todo funcionário da Blaser ele tem como filosofia treinar o cliente. Treinamento de sala, tá? Que a gente leva os operadores, por exemplo, combina com o cliente, leva os operadores para dentro de uma sala para dar um treinamento do que é fluido de usinagem, como no dia a dia treinar as pessoas, como que manuseia o produto, por que você mede a concentração, por que você mede o pH. Então, por quê? Eu sempre brinco o seguinte, eu trabalhei muito tempo em indústria, né, e fui responsável durante muitos anos por fluido de usinagem. Eu nunca tive um treinamento de fluido de usinagem. Nunca. Né? Eu estou falando de coisa mais antiga, mas assim, hoje a Blaser ela procura muito fazer essa parte de treinamento. Outra coisa importante, que nem você viu ali, né, que fala sobre a parte de treinamento e manutenção e manuseio. A parte é uma coisa extremamente importante que muitos clientes não sabem, a qualidade da água. Você treina o cliente para identificar a qualidade da água. Então a gente faz o seguinte, a gente mostra para o cliente por que a água dele é de boa qualidade ou não. Então assim, a gente já teve situações em clientes gigantescos, multinacionais, que exportam milhões por ano para fora do país, com problema sério de corrosão, porque tinha problema com a água. Tá? Então a gente convenceu o cliente que aquilo era um problema, ele mudou o sistema e hoje ele não tem mais reclamação. Porque assim, por melhor que seja o nosso produto, se o cliente tiver uma água de má qualidade, uma hora a gente vai pagar o preço. Entendeu? Então aquele problema vai acontecer porque águas de má qualidade têm excesso de sais, os sais são acumulativos. Então eles vão acumulando. Então não aconteceu nada nos 3 primeiros meses, no 4º mês começa a acontecer. Então daí você vai culpar o Alexandre, por que o óleo agora está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o concorrente. Tudo bem que o concorrente acontecia no 1º mês, o nosso está acontecendo no 4º. Mas por quê? Mas tem o porquê. Então por isso que a gente dá esses treinamentos para mostrar para o cliente o seguinte, não adianta eu te vender o melhor produto se você também não tiver uma ação. Até para ele entender que dentro daqueles 20 a 30 produtos do portfólio da Blaser, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente viu. Uhum. Então, é um portfólio enorme de fluidos diferentes, né? Com aplicações dedicadas a cada especificidade, a cada cliente, a cada realidade daquele cliente. E se ele não entender e não estiver junto naquela solução, né? Ele não vai entender diferenciar fluido miscível em água para o fluido A, B, C, D, F, G, H, todo aquele portfólio de soluções que vão fazer a produtividade dele aumentar, o custo da peça baixar, o custo com gasto de ferramentas cair, não é isso? Isso. Legal. É investimento no capital, o capital humano. Tá. Sobre esse serviço aqui, monitoramento e planejamento de manutenção, teste de qualidade da água,
treinamento básico para os operadores, treinador para preparação. Então, um pouquinho sobre cada uma dessas questões aqui. Por exemplo, teste de qualidade da água. A equipe da Blase, ou os seus vendedores, ou os seus representantes, estão aptos a chegar no cliente e fazer o teste de qualidade da água, ou eles ensinam o cliente a falar, você tem que fazer isso, 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 me dá o resultado tal para eu entender a qualidade da sua água. Como é esse? Alguns testes a gente consegue fazer em campo. Tá. Dureza, conteúdo de cloreto, que é uma coisa importante, quantidade de sulfato, a gente consegue fazer em campo. O serviço, por exemplo, monitoramento e planejamento de manutenção, que está ali no site. Então a gente consegue, após o treinamento para o operador, ensinar para ele fazer um plano de manutenção e planejamento dessa manutenção para ele, junto com ele. Tipo, exato. A cada período de tempo tal, 15 dias, 30 dias, né, você tem que fazer esse teste tal, concentração, qualidade, tal, e tomar essas ações se você achar aquilo. A Blaser consegue fazer esse planejamento junto com o cliente. Sim. A gente treina o cliente para ele entender o porquê ele precisa fazer. Perfeito. O que seria treinamento para a preparação da máquina? Seria principalmente a parte de limpeza. Perfeito. Porque assim, é comum a gente acontecer, o cliente fala assim, eu limpei a máquina, só que ele limpou a máquina em si, não limpou o tanque. Como que é? Entendi. Entendeu? O protocolo de limpeza da máquina. Exato. Eu gosto de protocolo. Exato. Suporte local é o vendedor, o representante, o especialista, o Kuroda, tá ali junto com o cliente, dando suporte e entendendo o dia a dia da realidade. Hoje, com a vinda da tecnologia, esse suporte local a gente consegue até fazer em videochamada. Sim. Tá? Dependendo da região onde a pessoa está, a gente consegue instruir as pessoas a estar fazendo um monitoramento, estar auxiliando num algum problema que esteja tendo no momento em videochamada. Isso é importante. Treinamento para preparação da emoção é o JetMix. É o JetMix. Vendi o JetMix e me ensinou a usar o JetMix. Exatamente. Né? Caso ele não tenha o JetMix também, ele não comprou o JetMix, a gente ensinaria ele no método convencional a estar fazendo a mistura. Porque existe uma sequência para você não ter danos maiores no produto. Bom saber. Estou vendo aqui no site também, né? Uma foto de um lugar bonito, né? Com umas geleiras em cima e um monte de balão ali. Que tem a ver essa relação desses balões? Tem alguma relação? De onde que vem essa imagem? A família Blaser, ela fala que ela tem duas grandes paixões. Uma é fluidos de usinagem, a outra é o balonismo. Então, a família, né, que era o nosso antigo CEO, que faleceu agora recentemente, o Peter Blaser, e o Mark, eles são balonistas. Então, eles são duas pessoas, dois pilotos de balão, que têm autorização para voar nesse balão que parece um tambor. Porque é um balão que eles chamam de balão de formato diferente. Então, para voar com esse balão não é qualquer um que voa. E os outros são os balões, né? A Blaser tem duas equipes de balonismo no mundo, uma na Suíça e uma nos Estados Unidos. Então, a grande paixão da família, depois de fluido de usinagem, é o balonismo. Então, por isso que sempre que você vê foto de calendário da Blaser, foto ensaio da Blaser, normalmente vai aparecer balão. Porque é a grande paixão da família. Legal. Então você falou que a Blaser produtos, pessoas e serviços. Então, falamos cobriu todo o portfólio. A gente entende por que é um player, um dos principais players na área de fluidos para usinagem, né? Eu quero agradecer a visita de vocês na IoTools. A IoTools é um distribuidor de soluções de multinacionais líderes em mercados nas suas áreas. Então, a gente trabalha com a Sandvik Corman há muitos anos. A gente trabalha com a Schunk, que também é líder em fixação. E a gente trabalha com a Blaser, que também é líder em fluidos
de corte, né? Fluidos para usinagem, porque a gente entende que essas empresas vão fazer com que os nossos clientes produzam as peças dele da maneira mais competitiva, ou seja, o produto que elas vão produzir vai ser o menor custo de produção daquele produto, são com ferramentas líquidas, ferramentas de corte, ferramentas de fixação, de tecnologia que vão dar maior produtividade pela menor quantidade de recurso aplicado, ou seja, menos máquina produzindo mais, menos pessoas produzindo mais, levando competitividade para essas indústrias. Então eu agradeço os especialistas da Blaser, pessoas referência no Brasil em fluidos de corte, ter tirado muitas dúvidas minha e de quem estiver assistindo, tiver curiosidade de entender mais sobre fluidos, ver que fluidos, só a Blaser tem quase 30 opções de fluidos diferentes, para que cada indústria que estiver assistindo, que estiver querendo melhorar a produtividade, querendo baixar custo, entenda, comece a entender e discuta conosco, com a Blaser, com a Iotus, qual desses 30 pode se aplicar na sua operação da indústria ali, para que seu custo reduza com ferramenta, máquina, preserve a máquina, diminua a manutenção de máquina, preserve a qualidade de vida dos operadores. Pode as considerações finais aí do Marcelo. Não, eu agradeço essa oportunidade, porque muitas vezes o fluido de usinagem é relevado a segundo plano. Então, que nem eu falei, muitas vezes você investe milhões numa máquina e não utiliza um fluido correto. E eu vi recentemente situação de empresas que a máquina com 3 anos dá a impressão que a máquina tem 30, de tão ruim que a máquina tá? Mas não tem a filosofia de repente usar a melhor solução, tá? Então nós que agradecemos, e o intuito realmente é esse, é que juntos, né, a Iotus, Blaser, a gente consiga entregar para o cliente um pacote que principalmente vá fazer ele produzir melhor e mais rápido. Porque é isso que interessa hoje, né? Eu até acho que o cliente, quando ele compra, investe numa máquina, né, uma Home, um centro de usinagem custa R$1 milhão, R$1,5 milhão, 2 milhões, ou 3, ou 4, ou um Mazak, um Okuma, um DMG, quando ele parte para isso, ele já tem intenção de usar as melhores coisas, né? Sim. E muitas vezes, nós aqui da YouTube, a gente leva uma solução Sandvik Koroman, leva a solução Blaser, leva a solução Schunk, leva a solução... O cliente, ele quer, sim, adquirir uma solução que seja a melhor solução para a máquina dele. Eu acredito que nós, dessas multinacionais, trabalhando para elas, temos que levar esse conhecimento que não é difundido, que demorou a ser difundido no nosso país, né, de o que são fluidos de corte, o que são ferramentas de corte, quais são as tecnologias dessas ferramentas que se aplicam, que eu possa reduzir o custo. Então, e toda vez que a gente leva para o cliente, e a gente está nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, são 12 estados do Brasil, estados mais afastados dos grandes polos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, os nossos clientes são receptivos, sim, né? Eu acho que, às vezes, ele está usando a máquina dele, ele ia investir R$1 milhão, 3 anos depois. Eu tenho certeza que o dono que investiu, ele está triste. E quando a gente chega falando, pô, mas dava para minha máquina ser presa por 5, 10, 20 anos, investindo no fluido, ele vai investir. Porque ele já investiu na máquina, então ele quer investir. O cara que ele compra um centro de usinagem novo, ele quer investir um centro de torneamento. Mas cabe a nós, da Iotus, né, e vocês, a gente levar o conhecimento para o cliente da maneira que a gente tem que levar, difundir mais. Então, o podcast tem essa filosofia, pô. Às vezes, eu fui professor da Universidade Federal há 4 anos. E às vezes eu estava falando ali para pessoas que não queriam estar ouvindo aquilo que eu estava falando, que naquele momento ele era estudante e ele não estava na indústria ainda e ele não estava preparado para ouvir sobre usinagem. Mas quando você faz um podcast como o de hoje, você vai atingir gente no Brasil inteiro que está interessado. Está buscando como é que essa máquina poderia estar preservada, como é que ela não ia
enferrujar? Como é que meu operador vai parar de dar alergia na mão dele? Como é que eu vou fazer esse macho de 10 peças durar 1000? Eu tenho caso, muito antes de trabalhar com a Blase, já tem uns 4 ou 5 anos que esse cliente usa, a gente indicou, o cliente saiu de 5.000 furos na furação para 50.000 furos usando o óleo integral Blase. Então, aumentou a vida útil da broca 10 vezes. Então, ele compra uma broca de 5 milímetros, que é a maior tecnologia do mundo naquela broca, mas só valeu a pena quando ele passou a usar um fluido, e ele paga quase R$1.000 numa broca. Por quê? Porque aquela broca é que faz o custo por furo dele ser o menor em centavos ali. E o fluido... E o cliente quer. Só que a nossa obrigação é fazer uma venda educativa. A gente tem que educar o cliente no sentido de explicar para ele, e o nosso cliente, a indústria brasileira é muito inteligente, né, para quando a gente chega explicando, entender e falar, não, vamos fazer um teste, e ele faz o teste, ele vê e fala, não, é isso que eu quero, eu sempre quis isso, eu só não sabia que estava aqui, né? Então eu acho que sim, o cliente quer. Alexandre. E, resumindo, o que eu queria agradecer principalmente a essa oportunidade de estar falando aqui sobre fluido, uma coisa interessante que você falou, a gente fala de produtividade e de melhorias, tá? O fluido é o único item que no processo de usinagem ele está ligado diretamente com a máquina. Sim. Ele influencia na manutenção da máquina, influencia na vida da ferramenta, ele influencia no tempo de usinagem, ele está ligado diretamente com os dispositivos de fixação, está ligado diretamente na pessoa que está usinando, e está ligado também diretamente ao meio ambiente, porque o produto que tem a maior durabilidade, você tem menos descarte, você polui menos. Sim. Você poluindo menos, você ajuda também a contribuir com o meio ambiente. Então, é um item que ele tá ligado a tudo na usinagem. E essa é uma oportunidade única de a gente estar falando sobre isso, que o óleo solúvel, ele não é um persona não grata, ele é um item muito útil e que pode mudar a sua produtividade, pode trazer resultado para a sua empresa. Eu tenho certeza, e pode ter certeza, quando a gente soltar o episódio, o podcast, tenho certeza que muita indústria que a gente nem conhece vai estar buscando em todas as regiões do Brasil, porque pelo que você falou, tá ligado em tudo, tá ligado com a máquina, com o operador, com a ferramenta de corte, né, com a limpeza, com o meio ambiente. Então é um item essencial que tem que ser tratado dentro daquelas 30 soluções ali, tem que ser escolhida para o cliente ter mais um ganho, né? Só para complementar a resposta do Alexandre, é um item que ele está ligado a tudo isso, mas é relegado a segundo plano. A gente brinca que compra o mais barato, porque não consegue enxergar o impacto que ele causa em tudo isso que o Alexandre falou. O valor. E agora, com a gente explicando, o mais barato é o que vai produzir com o menor custo. Exato. Que geralmente é o que tem mais tecnologia, né? Que tem tecnologia para durar mais, para consumir menos no ambiente, para durar mais a ferramenta. Deu um exemplo de 5.000 furos, a gente passou para 50.000 furos no cliente, né? Então o óleo praticamente foi o menor investimento. Exato, exato. É isso. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Sido legal participar, né? Você falou que foi um primeiro podcast, né? Que nós estamos fazendo. O podcast tem essa filosofia de ser um bate-papo. Muito legal. Do leigo com o especialista. Então, as perguntas que eu fiz são de um leigo. Não tem nada que não é do nosso dia a dia e que possa estar falando a mais ou não. Acho que é legal. Tá perfeito. Foi muito legal. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.